Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 12 de agosto de 2026, 3 horas e 45 minutos desta madrugada. Quem vos saúda, sou irmão em Cristo, o pastor Moisés Machado. Queridos, eu quero, mais esta madrugada em que Deus ardeu algo em meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Prometo que não prometo nada, mas eu vou ser muito objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração e, mais do que objetivo, prometo-vos ser fiel a Deus, a palavra de Deus e aquilo para que Ele me chamou, que foi para falar sobre a verdade e ser verdadeiro tal como Ele é. Afinal de contas, se nós quisermos permanecer na condição de filhos de Deus, nós precisamos andar na verdade tal como Ele andou. Dito isto, eu quero compartilhar com vocês Provérbios 16, verso de número 9, que diz assim: muitas são as preparações do coração do homem, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Guarda isso. Muitas são as preparações do coração do homem, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Quando eu olho para este versículo, deixa eu citar mais um aqui para nós parafrasearmos aqui o texto para ganharmos tempo. No mesmo capítulo 16 de Provérbios, a partir do versículo 25, melhor dizendo, a Bíblia vai dizer assim, que há um caminho que para o homem lhe parece direito, mas o final dele é a morte. Quando nós falamos de preparação do coração e do homem, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos, o Senhor me levou no primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo de número 14, do versículo 1 ao 6, a Bíblia narra sobre a história do rei Jeroboão, que o seu filho havia ficado doente e ele agora chama a sua mulher e ele diz para ela assim, vai até o profeta Aías consultar acerca deste menino, do nosso filho, se ele vai permanecer vivo ou se ele vai morrer. Porque o profeta Aías, foi ele que profetizou que eu seria rei sobre Israel. Mas tem uma coisa, disfarça-te, se disfarça para que
ninguém conheça que tu és mulher de Jeroboão, e quanto ao profeta, não se preocupe, porque ele já está velho e está cego, ele já não consegue enxergar. Mas é para as pessoas por onde você vai caminhar até o trajeto da casa do profeta, isso, elas não te reconhecerem. E a Bíblia nos informa que quando Jeroboão, ele conversa com a sua mulher dentro da sua casa, orientando ela a disfarçar-se para ir consultar o homem de Deus, Deus visita a casa do profeta Aías e diz: a mulher de Jeroboão, ela está vindo consultar-te acerca do seu filho. E tu lhes dirás assim, assim, assim. E tem um detalhe: como você não enxerga pelo barulho dos seus pés, você vai saber quem é ela. Veja que Provérbios 16:9 diz que muitas são as preparações do coração do homem, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Veja que a mulher se disfarçou e ele foi mais além. Ele falou assim, ó, pega pão, bolo e mel. Isso aqui é muito forte. Não bastava ela se disfarçar, mas ela ainda precisava pegar pão, bolo e mel para aumentar o nível de disfarce. E talvez, isso é cabeça de pastor, de pregador, o receio de que o profeta conhecesse a sua voz, ela preparou, ou o rei, astutamente orientou a sua mulher a levar pão, bolo e mel, para enganar ou para adoçar a boca do profeta. Mas o nosso Deus, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo, e ele tem um cuidado tão maravilhoso com aqueles que têm cuidado em permanecerem fiéis à voz dele, independente da idade, do tempo que se passe, que ele não nos permite sermos enganados. Não importa por quem, qual a patente, a posição, Deus, ele sempre encontrará um jeito de poupar os teus servos, os teus filhos, para não serem enganados, de forma alguma. Veja que Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer assim, ó: porque o Senhor, nosso Deus, ele não fará nada sem que antes de revelar os seus segredos aos seus santos, aos seus profetas. Veja que quando Jeroboão, ele manda a mulher disfarçar, Deus fala assim, ó, você não está enxergando, mas pelo barulho dos pés dela, quando ela entrar, você vai saber quem é ela, ou, em outras palavras, eu vou te falar, é ela. Aí a Bíblia diz que a mulher de Jeroboão vem, e quando ela
chega na porta da casa do profeta. Antes dela falar qualquer coisa, o profeta brada: entra, ó mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eu tenho duras novas para você. Meu Deus. Queridos, isso aqui é muito sério. Muito cuidado, porque Deus, ele não mudou. Deus, ele é o mesmo. E não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com a santidade de Deus. Não tenta enganar Deus. Não tenta enganar homem e mulher que são compromissados com Deus, com a palavra de Deus, porque este homem e esta mulher, quando dobra os joelhos, Deus, ele mostra. Deus, ele cria a situação, porque não importa o que as pessoas fazem, como elas fazem e com quantas pessoas é feito, ou tramado, ou arquitetado, o nosso Deus, ele continua observando os passos do homem, da mulher, do ser humano. Veja que Acabe, ele armou uma cilada para o rei Josafá, que era temente a Deus, e todos já sabem que Acabe, perversamente, matou Nabote, juntamente com a pérfida mulher Jezabel. E Deus, ele fez uma promessa através do profeta Elias, dizendo: olha, onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o seu também. E aí a Bíblia vai dizer, no primeiro livro dos Reis ainda, capítulo 22, verso 30, que Acabe, ele chama Josafá e ele diz assim: ó, eu vou me disfarçar e vou entrar no meio da guerra, como se fosse um soldado. E você coloca a sua veste de rei. A intenção de Acabe não era entrar para peleja. A intenção de Acabe era que Josafá morresse no seu lugar. Ele se disfarçou de soldado e colocou Josafá na frente da batalha para morrer no seu lugar. Mas veja que aqueles que se preocupam, eu volto a dizer, aqueles que se preocupam com as coisas de Deus, Deus tem um cuidado com essas pessoas. Quando aquele monte de profeta falso, vendido, e eu falo com muito temor e tremor, e com tristeza, o que não falta hoje são profetas vendidos. O que não falta hoje, está sobrando hoje, estão se batendo por aí, nas ruas, nas internets da vida, em muitos lugares. É lamentável, é triste, mas a Bíblia está se cumprindo. Muitos profetas falsos estavam dizendo assim: vai porque o Senhor é contigo, a vitória vai ser tua. Mas Josafá, ele disse: não tem um profeta de Deus aqui que nós possamos consultar, não? Josafá entendeu, percebeu que aqueles homens, aqueles falsos profetas que estavam profetizando, dizendo que Deus daria vitória,
não tinham a verdade de Deus na sua boca. Mas teve um que disse, olha, aí Acabe disse, ó, tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim. Ele não gosta de mim, não. Se trazer para os dias de hoje, né? Ele não vai com a minha cara. Hoje em dia, né? Assim, ó, não convida aquele pastor, não, aquele obreiro, aquele missionário, aquela missionária. É porque, olha, a palavra que sai, né? É só marreta, é só cajado, é só machado na raiz. Enfim, essas pessoas começam a sofrerem perseguições, a serem hostilizadas, a serem mal vistas, mas eu louvo a Deus, porque em uma geração tão complicada, em decadência espiritual, Deus ainda tem 7.000 que os seus joelhos não se curvaram diante dos Baals deste presente século. Aleluia. Ainda tem os 7.000 que estão dispostos a sofrerem por causa da verdade. Ainda tem os 7.000 que estão dispostos a fazerem a diferença em um mundo em que todo mundo se preocupa em ser iguais. Ainda tem 7.000 que está lutando para viver o que Jesus orientou no capítulo de número 5, a partir do versículo 11 de Mateus, quando ele disse, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja que nós não estamos sujeitos a não passarmos, mas nós estamos sujeitos sim a passarmos por tudo isso e mais um pouco, porque Jesus ele nos alertou. Mas voltando aqui para o disfarce, Acabe se disfarçou de soldado e entrou no meio da batalha como se fosse um soldado, mas ele não era soldado. Ele era um rei desviado, invejoso, profano, que induziu o povo de Deus ao erro. Mas tem uma coisa, Deus conhece os que são seus, Deus conhece aqueles que estão orientando o seu povo, porque engana-se quem pensa que é dono das pessoas, que manda nas pessoas e está conduzindo as pessoas a passos largos para o inferno. E Deus também conhece aqueles que estão pagando um preço muito alto para, com muita dificuldade, com lágrimas, com sinceridade, com verdade, conduzir as ovelhas do Senhor num caminho da salvação. É o que Jesus ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mais estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz ao céu, à vida eterna, e poucos são os que encontram. Quando Acabe ele se disfarça
e ele entra no meio da batalha, a Bíblia diz que o exército inimigo chega perto e Josafá, ele levanta a mão e ele grita, não, sou eu, Josafá. E falaram assim, ó, para por aqui, porque o nosso alvo não é Josafá, é Acabe. E a Bíblia diz que um dos soldados, ele entesa a flecha no arco e ele lança a esmo. Essa palavra esmo quer dizer sem direção. Entretanto, todavia, esta flecha, ela já tinha um nome nela. E estava lá, Acabe. E como hoje usam-se dizer, né, de uma forma figurada, já tinha um GPS naquela flecha. Ela tem um alvo, ela tem uma direção. E o alvo é Acabe. Hoje eu vou tirar o disfarce dele diante de todo Israel e diante dos inimigos. Sabe por quê? Porque o plano do coração de Acabe era matar mais um inocente. Acabe estava acostumado a matar inocente. Ele matou Nabote covardemente. O acusou. Contratou filhos de Belial. E eu vou falar. O que não faltam hoje nos nossos dias são filhos de Belial. Tais como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e os contratados por Acabe e Jezabel. Precisamos pedir muito a Deus discernimento, porque esses filhos de Beliais ainda estão em nosso meio. Eles são contratados para acusar, para mentir, para caluniar, para se disfarçar, para se introduzirem no meio dos santos. São profanos, mas estão disfarçados de santos. São mentirosos e estão disfarçados de verdadeiros. São inimigos, mas estão disfarçados de amigo. Acabe matou Nabote covardemente, na traição. E agora ele tenta armar uma cilada para Josafá, um homem de Deus. Queridos, muito cuidado com pessoas disfarçadas, nos chamando de amigos, outros de colega. Eu poderia aqui usar aqui alguns adjetivos que eu ouço, mas eu confesso para vocês que eu não uso. Eu tenho um sério problema. Isso não é um problema, isso é uma virtude. Com gíria. E confesso que quando eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus, usando tais adjetivos, isso me dói na alma, porque a nossa linguagem, a nossa fala, ela tem que ser diferenciada. Deus não nos chamou para nós sermos iguais, Deus nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Até porque Malaquias 3,18, a Bíblia diz assim, ó, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja que os Acabes, os que têm um coração perverso, que tem falsidade nos seus lábios, que lhes falta veracidade, eles vão, muitas das vezes, te chamar, às vezes até para orar. E vão te apresentar uma situação, isso é um guardanapo. Deus me deu inspiração, eu estava aqui na cozinha, eu falei, aqui mesmo que eu vou gravar, e
E eles vão te apresentar um pedido de oração e vão dizer, olha, me ajuda aqui numa oração, talvez até vai te entregar um envelope lacrado. E hoje Deus, eu digo hoje, de uns anos para cá, Deus tem me dado discernimento para procurar saber de fato, quando alguém me pede oração ou se aproxima de mim com uma demanda, para mim, ou pedindo um conselho, ou uma oração, ou coisa parecida, porque a pior coisa que tem é quando você, mais do que fazer uma oração ou pedir para Deus em oração em favor de uma causa mentirosa, onde você está orando baseado naquilo que alguém te contou, é você orar a Deus com sinceridade e pedir a Deus com todo o seu coração, mas sem saber que você está orando por uma mentira, por um engano. E eu pego um gancho aqui para dizer que hoje, para até se dar conselho, nós precisamos tomar muito cuidado, porque você vai pegar, você que é sincero, que é sincera, um bom conselho, e você vai entregar um bom conselho, vai dar um bom conselho para uma mentira, para algo que não é verdadeiro. E aí a pessoa vai pegar aquela informação, porque a sua palavra tem credibilidade, tem peso, e vai pegar aquele bom conselho que você deu, acreditando em nenhuma mentira que você não sabia que era mentira, e aí você se comprometeu porque aquela pessoa que se aconselhou com você e te contou uma história, vai chegar na outra pessoa que ela quer prejudicar e falar assim, mas eu ouvi da boca de fulano, assim, 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 dessa forma. Só que ela não contou uma história verdadeira para você. O que ela fez foi te envolver em uma cilada tal como Acabe. Vamos à batalha comigo, Josafá? Vamos. Só que quando ele chegou na batalha, ele informou Josafá, eu vou me disfarçar e vou entrar na batalha. Não é covardia, não é vergonha. Deixa quem quiser ficar com raiva de você, mas não luta do lado de Acabe. Escapa. Não tenha ele como seu companheiro. O Senhor, ele guia os nossos passos. Salmos 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho. Deixa o Senhor guiar os seus passos, porque muitas são as preparações do coração do homem, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. O Acabe, ele achou que ele se disfarçando no meio da multidão, que ele ia conseguir matar mais um inocente e ele ia se safar. Mas Deus estava observando os passos dele. E a flecha de Deus achou ele naquele dia. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, verso 30 ao 36. A flecha de Deus encontrou Acabe e ele morreu naquele dia. E eu vou partir aqui para o final, disse que ia ser rápido, mas eu não vou guardar para mim não. Eu não vou guardar para mim não. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, do verso 25 ao 26,
o moço de Eliseu, o Geazi. Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, todos conhecem a história, é restaurado da sua lepra, obedeceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu se recusou a pegar o ouro, a prata, os vestidos, as especiarias e tudo que ele trouxe. Mas tinha alguém disfarçado de fiel ao lado do homem de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, ele cria situações. Se volta a dizer, quem é fiel a Deus, Deus, ele cria situações. E como anteontem, quando Deus me deu aquela inspiração, baseado na fala que eu disse da pessoa que eu admiro muito, que a aparência, ela atrai, ela apraz, mas a comunhão revela. Foi anteontem. Deus, ele cria a situação, e eu lembro, eu tenho boa memória, eu sei os países, as cidades, os temas de mensagem que Deus me deu, qual igreja que eu preguei. Graças a Deus, eu tenho boa memória. E eu lembro de anteontem ter falado que Deus, ele pode até permitir que alguém se aproxime de nós, dizendo-se ser o que não é, mas o Deus que observa os passos, o Deus que sonda os corações, conforme Salmo 139, ele sabe qual é a intenção de cada um, e no momento certo, ele tira o disfarce. O disfarce de Geazi durou até o dia em que Deus trouxe um sírio para se converter em Israel. Mas para isso Deus levou uma menina para ser cativa na Síria. A menina estava cativa dentro da casa de Naamã, mas era livre na alma. Geazi, ele era um moço do lado do homem de Deus, que tinha unção de Deus, era livre no corpo, mas era preso na alma, porque era disfarçado e mentiroso. A menina estava dentro da casa de um leproso, presa como escrava no corpo, mas livre na alma, porque ela falou do Deus que libertaria aquele homem da sua lepra. Veja que não é sobre o lugar, é sobre caráter, é sobre temor a Deus, é sobre ser fiel, é sobre ser verdadeiro. É por isso que eu amo a Bíblia. Aleluia! Alabau enchoria, céu e andubre face terra, emuve adaia sé. Aleluia! Salmos 86, versículo 11. Davi diz assim: Senhor, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade, e une o meu coração ao temor do teu nome. O temor ao Senhor, andar no caminho do Senhor, andar na verdade do Senhor. Você precisa saber o que você quer, você precisa saber quem é Deus, você precisa ter sensibilidade espiritual para em todo e qualquer lugar que você estiver, você glorifique o nome do Senhor. Quando Eliseu recusa receber tudo aquilo que Naamã ele quis deixar de presente,
A Bíblia diz que Geazi, ele correu atrás e ele falou, está na Bíblia, eu não deixarei esse sírio voltar sem eu tirar nada dele, sem que eu tire alguma coisa dele. O disfarçado, o falso profeta, o mercenário, o falso pastor, o falso obreiro, a intenção dele não é salvar a alma das pessoas, não é pregar a palavra da verdade. Eu sempre uso dizer que o falso profeta, que o mentiroso, que o enganador, que o disfarçado, ele quer só tirar a lã e a gordura das ovelhas. Dízimo e oferta e tudo mais quanto ele puder tirar. É o Geazi, é um Acabe que quer tomar as coisas à força. Se eu não conseguir de um jeito, eu pego de outro. Mas Deus continua sendo o mesmo. E ele continua observando os passos, dirigindo os passos do homem. Não importa o que fez, onde fez, ele conhece. Malaquias 2,6, a Bíblia diz assim, porque eu sou o Senhor, e eu não mudo. Hebreus 13,8, vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Apocalipse 1,8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele contempla tudo e todos, ele não mudou. Salmo 101,6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que andam, trilham, caminham em caminhos retos, estes me servirão. Esses estarão comigo. Mas os que mentem, os que proferem mentira, eu os destruirei. Quando Geazi ele corre atrás de Naamã, e ele alcança ele para pegar aquilo que Deus havia rejeitado. Então, ele pega, mente, fala que chegou um pessoal da montanha e que Eliseu, olha o que é o disfarçado, o que é o mentiroso. Ele precisa usar o nome de alguém que tem credibilidade, que tem autoridade, para ele conseguir beneficiar-se de alguma coisa, de tirar proveito. E ainda hoje não é diferente. Tem pessoas que são uma bênção. Tem homens de Deus, mulheres de Deus espalhados o mundo afora, aqui no Brasil, mas tem pessoas que elas não estão ao lado dessas pessoas com um coração sincero, por causa de uma amizade sincera, por causa da unção que Deus confiou sobre a pessoa, elas estão só esperando uma oportunidade para elas se beneficiarem de alguma coisa. Elas estão só esperando a oportunidade para poder revelar, ainda que o inimigo engane elas, e elas pensam que elas vão conseguir se dar bem enganando, mas chega a hora que Deus ele tira o disfarce. E eu falando de se dar bem, essa pessoa que eu disse que eu admiro muito, tem uma mensagem que ela diz sobre o escolhido e o disponível. E ela fala que
o disponível, ele faz para ser visto pelos homens. E o escolhido, ele faz para ser visto e para agradar a Deus. E isso é uma verdade. Enfim, o Geazi corre atrás do Naamã, mente, pega o que não era para pegar, e aí a Bíblia diz, lá no segundo livro dos Reis, 5, 25 ao 26, mas no versículo 26, para ser mais preciso, ele chega diante de Eliseu e se põe diante dele, e como eu disse anteontem, no vídeo de anteontem, Deus nunca vai exercer juízo sem antes dar a oportunidade de arrependimento. E Eliseu pergunta assim: Geazi, onde você foi? Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E essa pessoa, ela fala assim: ô irmão, eu amo a Bíblia. É tão lindo, ela fala, é tão lindo. É tão lindo. É lindo. Ô Geazi, onde você foi? E o Geazi, ele responde: o teu servo não foi a lugar algum. O teu servo não foi a lugar algum. E aí Eliseu diz: o meu coração não foi contigo, acompanhando os seus passos, quando você correu atrás daquele sírio? Era motivo para você ir tomar olivais, presentes, vestidos, ouro, prata? Você tinha motivo para isso, Geazi? Por causa disso, a lepra que estava sobre Naamã passa para você e para toda a sua descendência. Queridos, precisamos tomar muito cuidado com o disfarce, com pessoas disfarçadas. Eu não brinco, eu não tenho um script aqui, eu não tenho nada, eu tenho até uma certa dificuldade com esboço. Quem me acompanha aí vê, eu gosto muito de escrever, eu tenho muitas mensagens redigidas, mas quando eu vou ministrar, Deus ele faz isso comigo. Eu subo no altar, aí o esboço fica para lá, é uma coisa minha com Deus, eu tenho que entregar aqui o que Deus está me direcionando. Ele vai alcançar alguém, porque a palavra de Deus não volta vazia, está lá em Isaías 55, 11, ela não voltará vazia. A partir do 10 a Bíblia diz: porque assim como a chuva e a neve, Isaías 55, 10 e 11, elas descem lá do céu e regam a terra, e faz brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela prosperará e fará naquilo que eu a enviei. Então, a palavra de Deus ela vai alcançar alguém, ou muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra que Deus ardeu no meu coração. Deus está me segurando esses dias, já 3 dias seguidos, aí de madrugada para gravar, para falar. Já tinha quase 2 anos que eu não gravava nenhum vídeo, estava só escrevendo, e Deus agora esses 3 dias tem me incomodado e eu não vou me acovardar. Então veja, irmão, queridos, que Deus ele não dorme, Deus
ele revela para os seus servos. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sensível à voz de Deus, você sabe quem é você para Deus e quem é Deus na sua vida. Ore a Deus, peça discernimento para Deus, para que Ele te mostre o quanto antes quem são os disfarçados que se aproximaram de você, que estão tentando se beneficiar de alguma forma ou tentando armar alguma cilada para você, como foi o caso de Acabe com Josafá. O Geazi fazendo o uso indevido do nome, eu ia falar homem, aí falei nome, amém, está assim, ó. Fazendo o uso indevido do nome do homem de Deus, e pessoas que talvez se aproximam de nós e nos causam prejuízo porque elas fazem uso da nossa imagem, do nosso nome, e muitas das vezes, eu já passei muito por isso, lamentavelmente, quando você vai descobrir, o seu nome está sendo usado de forma indevida, de forma errônea, e isso causa transtorno. Mas Deus, Ele é poderoso, que não tem nada, conforme Lucas 12, 2 e 3, o próprio Cristo falou assim, ó, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido ou revelado. Porquanto, tudo o que em trevas disseres, a luz será ouvido, e o que falares ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Ou seja, não vai ficar nada escondido, não vai ficar nada encoberto. E conforme eu mencionei anteontem, Daniel 2:22, a parte B do versículo, Ele, o Senhor, revela o profundo e o escondido. Conhece aquele que está em treva, porque com ele mora a luz. Não há nada encoberto. Salmos 25:14, porque o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes revelará o segredo, ou em algumas traduções, a sua aliança. Ninguém engana o homem de Deus. Deus pode até permitir que algumas vezes alguém vai se aproximar de nós para nós sermos o canal de Deus, para que o disfarçado ele seja desmascarado, para que o enganador ele seja descoberto. Que Deus nos guarde, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos dê sensibilidade, para que nós possamos, o quanto antes, descobrirmos, ou Deus criar uma situação para que nós não venhamos ser prejudicados pelos disfarçados, pelos enganadores, por aqueles que fazem uso da palavra da verdade ou se aproximam de nós como pessoas verdadeiras para, de alguma forma, se beneficiarem e até mesmo nos prejudicarem. Que o Senhor, Ele te guarde, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, Ele nos proteja, porque eu vou finalizar aqui e vou finalizar mesmo. Tito, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, ó, que muitos dizem com a sua boca,
confessando que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e irrepreensíveis para toda boa obra. Guarda isso. Eles confessam com os lábios, que confessam que conhecem a Deus, que amam a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e irrepreensíveis para toda boa obra. 1 Timóteo 4. É o Espírito Santo que está me dando aqui, eu não vou guardar para mim, eu não subo para dormir se eu não entregar tudo. Mas o Espírito, 1 Timóteo 4 primeiro, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por causa de homens que, tendo a sua mente e corações cauterizados, pregam e ensinam mentira. Aleluia. 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 O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por causa de homens que pregam e ensinam mentira. Porque as suas mentes estão cauterizadas. Que o Senhor nos dê discernimento. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor guarde a sua noiva, a sua eleita, a sua amada igreja. Que o Senhor brinde a nossa mente, conforme o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios 6, 10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí ele descreve: cingindo o lombo com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, colocando o capacete da salvação, colocando nos braços o escudo da fé. E eu costumo dizer nas minhas orações: me reveste por completo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Peça para Deus te revestir com as armaduras dele, contra as astutas e ciladas de Satanás, que está usando homens que se apostataram, que estão disfarçados, com doutrinas de demônios, que pregam mentiras e está enganando os incautos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te guarde, nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor continue nos abençoando, que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a sua noiva, a sua igreja amada. Amém? Deus nos abençoe, um forte abraço. Que Deus continue nos guardando. Fiquem na paz do Senhor Jesus.